agradeço muito, né, particularmente, depois o João vai falar, o João também foi uma das pessoas, assim, que empenhou uma bandeira e vamos lá, né, gente, em 3, 4 dias nós já estávamos, né, com as aulas online, né. Mas esse programa, né, o Mobiliza o Cid Maia, o porquê desse programa? Porque a gente foi vendo que passaram 5 meses e a gente começou com muita saudade, né, um dos outros. Queríamos estar mais presentes na vida de vocês, com vocês. E como é que a gente vamos fazer? O que a gente poderia fazer, né? Então vamos começar a mobilizar. E ele não mobiliza só os alunos, ele mobiliza os colaboradores, mobiliza os professores também. Tá? Então, como é que hoje é o Start, hoje a nossa psicóloga, a Cate Cunha, que está à disposição de vocês para auxiliar no NAD, o que vocês precisarem, a Cate está atendendo, né? Seja alguma questão com as disciplinas, com alguma dúvida, ou até mesmo nas questões mais emocionais, a CAT está à disposição para atender. Então, nós temos o nosso quadro de profissionais sempre à disposição, não é porque a gente está em pandemia que a gente está parado, muito pelo contrário, a gente está trabalhando bastante. E assim, pessoal, por esse nosso essa nossa ausência, né, presencial, a gente pensou assim, poxa, vamos começar a mobilizar professores, alunos, colaboradores, mas de que forma, né? Primeiro vamos começar com uma palestra, depois a gente vai, toda semana, nós vamos estar postando uma dica que um professor ou um colaborador, ou até mesmo um aluno, acha pertinente, a gente vai estar postando uma vez na semana, ou se for pertinente, a gente coloca mais de uma vez, né? Para mobilizar vocês, para incentivar, para encorajar vocês para esses novos tempos que estão vindo. Né? Nós nos sentimos responsáveis, né, de ajudar vocês nessas novas fronteiras que vão se abrir. Então, queridos alunos, nós vamos ter uma das nossas atividades também, vai ser o dia do empregadorismo, né? Onde a gente vai ter um palestrante, nós vamos estar dando dicas de preencher currículo, colocando uma gestora de uma integradora para tirar dúvidas de vocês. Né? Vamos estar postando também algumas vagas, isso a Cate faz direto, né? Junto com o nosso professor também. Alguns professores passam alguns anúncios de emprego, a gente coloca nos grupos. Então, tudo isso para reforçar vocês, né? Para esse novo início, né? Essas novas condições que vão estar vindo para cá. Além disso, vocês estão sabendo, vocês estão presenciando que quando a gente lança uma disciplina, a gente abre uma outra disciplina, caso vocês tenham tempo, tenham disponibilidade de fazer, né? É para me incomodar, é para me irritar? Não, isso é para vocês aprenderem algo além daquilo que vocês estão tendo, né, no currículo. Reforçar o conhecimento, ajudá-los nessa nova caminhada que nós vamos ter pela frente. Tá? Então, esse programa é um programa mobilizador, tá? Visando a integração de alunos, de professores, de colaboradores da Alcides Maia, porque a gente está presencialmente afastado, mas emanados, né, via online e de coração também. Tá? João, eu vou passar a palavra para ti, porque senão eu fico aqui umas 3 ou 4 horas conversando, você sabe que eu adoro papinha, né? E agradeço a presença de vocês, vocês têm o meu WhatsApp, o que precisar eu estou à disposição, tá bom?
Ok, uma satisfação falar com vocês. Né? Agradeço as brilhantes palavras da Cândida aí. Realmente, a intenção desse projeto que está sendo liderado por ela aí é fazer essa aproximação, né, com vocês. Então, realmente, né, trazer algumas palavras, dizer que a gente está, né, apesar de estar distante, a gente está junto de vocês e a gente quer o melhor para vocês. Né? Então, realmente, essa ideia foi uma ideia muito bacana aí da gente, né, fazer essa ligação aí, né, com a nossa comunidade acadêmica. Então, acho que, sem mais delongas, aí eu passo a palavra para a nossa palestrante. Tá? Realmente, ela preparou uma coisa bem bacana para conversar com vocês. Kati, a palavra é sua. Obrigada, João. Queria dar boa noite a todos e agradecer a presença de vocês. Estou olhando aqui 81 pessoas, fico muito feliz em recebê-los. Antes de iniciar, queria parabenizar todos os alunos que aqui estão, porque só se ganha uma batalha quem está lutando, né? E vocês estão lutando, estão vencendo os desafios que essa pandemia tem dado a todos nós. Estão estudando com esforço, né? Passando por dificuldades às vezes, mas eu parabenizo todos vocês por estar aqui hoje. Né? Já dá para dizer que eu vejo com muita satisfação o empenho de todos vocês, e como a Cândida colocou, eu sou uma das pessoas que estou na instituição até para auxiliar vocês no mercado de trabalho, se necessário. Né? Mas hoje o foco é falar um pouquinho de emoção, porque é muito novo tudo que a gente está passando. Né? Então, deixa eu tentar, assim, abrir aqui a minha telinha, compartilhar com vocês. São alguns slidezinhos. Slidezinhos. E a ideia é que a gente possa abrir um diálogo, conversar um pouquinho. Tá? Então, eu vou trazer algumas coisas e a gente vai conversando. Se eu consigo fazer tudo bonitinho como me ensinar. Está aparecendo a minha tela? Sim. Obrigada. Bom. Fica naquela caixinha ali embaixo, ocultar, que daí fica a tela cheia para nós. Ah, tá, melhor. Tá bom. Parece. Eu queria começar com essa frase, assim. Deixa eu atrapalhar de novo. Vamos fazer aquela selfie de novo com toda a galera. Agora já temos 82 pessoas aqui. Vamos ver o que eu consigo pegar antes de iniciar. Tá, deixa eu voltar então para aparecer a minha carinha também. Abrir a câmera e abre a câmera que vai. Eu vou tentar pegar um print para nós fazer uma selfie geral aí. Deixa eu trocar minha configuração. Nossa, que bonito, ó. Galera. Aí. Só um pouquinho. Não. Coisa. Faz parte, Cândida, é um novo momento. Não, olha. Fica um X aí. X. Obrigado. Acho que deu já para fazer um print legal. Então, eu vou voltar lá nas minhas telinhas. Tá? Para sim, uma boa palestra aí, Caio. Obrigada, João. Isso, só tira a caixinha azul. Tirei. Bom, começar então com a frase que eu acho que é bem significativa, que quer dizer que somos todos sujeitos da nossa própria história e da nossa própria vida, né?
Então, é a gente que dirige esse caminho. A nossa palestra, né, tem por objetivo a gente poder conversar um pouquinho sobre as nossas emoções frente à pandemia, porque pessoas estão passando por desafios, adversidades, uma variedade de sentimentos e emoções, e é uma oportunidade para a gente abrir um canal de escuta e conversação, e também é uma forma da instituição estar podendo acolher a todo mundo e a todos vocês, né, neste momento, e buscar soluções para o que a gente precisa, né? Então, como que a gente vai administrar esse tempo? Eu vou dar algumas dicas dentro de uma rotina que seria saudável. Só para dar um panorama, assim, eu coloquei aí que essa é uma situação completamente inusitada, né? É única. A outra que aconteceu foi em 1918 a 1920. Acredito que nenhum de nós aqui vivenciou, que foi a gripe espanhola, que também, né, foi uma pandemia onde teve milhares de mortes, onde a economia também foi impactada no mundo, e se deu o nome espanhola justamente porque a maior assim, baque foi na Espanha. Mas todo mundo sofreu. Mas como a gente não tinha essa referência, nem eu, aos meus quase 50 anos, não lembrava disso, também fui impactada pela pandemia do coronavírus. Então, assim, o que eu percebo? Que essa situação, ela é muito ameaçadora para todos nós. Porque no momento que iniciou, ninguém sabia qual o futuro que havia como destino para todos nós, né? Isso gerava impotência, inseguranças. Quando eu coloco assim, move o imaginário, é que move com os nossos medos. Eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas, eu vou ser demitido da minha empresa vai fechar, mercado de trabalho como é que fica? Surge uma série de medos e preocupações e ansiedades a partir do novo, né, que é o que a pandemia nos trouxe. O que eu coloco como corporificações de emoções, eu falo um pouquinho mais na próxima, eu fiz uma compilação de reações emocionais, cognitivas e comportamentais, e até fisiológicas, que eu mais observei ao longo desse período. Então, assim, das reações emocionais mais comuns que a gente vê, que a maioria das pessoas estão passando, é justamente com a pandemia, fica mais irritadiço, né? Em função dos conflitos que estão vivendo, fica mais ansioso, mais angustiado. Eu tenho histórias de pessoas que estão com perturbações de sono, não conseguem dormir, tem insônia, muitas pessoas com depressão, ansiedade, pessoas que hoje estão trabalhando mesmo em home office, estão com uma carga de trabalho excessiva ou até não conseguem administrar bem o seu tempo, então acaba sofrendo de burnout, problemas familiares, porque antes todos nós saíamos para trabalhar, saíamos para estudar, né? E agora, de repente, em casa, qualquer coisa incomoda, até a louça na pia incomoda, e gera conflito, né, entre os próprios familiares. Quem vai lavar a louça? Brincadeira à parte. Outras questões que eu observei também, o uso excessivo de álcool, drogas, cigarro, né? Pessoas colocando dificuldades para se concentrar, pessoas com dificuldade de estudar, porque estudar presencial, tu tem os colegas, tu tem os amigos, tem o professor ali. Fazer via online é diferente, sim, é diferente. É difícil se concentrar? Sim, é difícil, mas tem como. E hoje eu pretendo dar algumas dicas para vocês. Tem pessoas que já sofriam de alguma questão de memória, um déficit de memória, agora sofre mais ainda, porque a nossa cabeça está tão angustiada com as dificuldades, com os problemas, que a gente não fixa muito bem. Gera, às vezes, muito problema de aprendizagem. E o que a gente viu é que os alunos acabavam perdendo a motivação para estudar. Mas a ideia é que vocês, como vencedores estão aqui, né, continuem estudando, façam as suas escolhas, né, melhorem nas suas tomadas de decisões, que é uma das outras questões somáticas. As pessoas ficam tão inseguras de tomar uma decisão. Eu vou comprar um curso. Mas será que eu vou conseguir pagar? Então, a tomada de decisão, mesmo de alguma coisa mais simples, mesmo que seja alguma coisa que possa agregar
a ele como pessoa, como profissional, as pessoas estavam com muita dificuldade. Isso eu tenho observado bastante. As questões fisiológicas. Quem já tinha algum transtorno mental, a história da pandemia veio trazer mais sintomas, né? Veio trazer a piora nos quadros. E algumas outras pessoas que tinham doenças cardíacas, né? Seus quadros ou estabilizavam, ou pioravam, ou desenvolviam problemas cardíacos, pressão alta em função do estresse, do nervosismo, até pela má alimentação, problemas digestivos, dores nas costas, lesões musculares pelo sedentarismo. E o que eu coloco ali como menor imunidade é que existem estudos dentro da própria psicologia e psiquiatria que 99,9% dos nossos problemas de saúde estão relacionados ao nosso emocional. Então, a gente baixa a nossa imunidade quando o nosso emocional tem um rebaixamento. E todo sofrimento, toda angústia, ele é individual. Então, só você sabe o tamanho da tua angústia neste momento de pandemia. Quando eu botei aí desejo versus repressor, é que o desejo de todo mundo é que as coisas voltem ao normal e tu possa sair, se divertir, encontrar os amigos, né? Só que tem um repressor que é a contaminação da doença. Então, tem que ficar em casa, que é o que se prega. Mas o meu id, que é aquela coisa, meu impulso é, eu vou sair, não vai dar nada. Não é bem assim, né? Então, a gente precisa de um sistema de alerta, que seria o teu superego, dizendo, se tu vai sair, sai o necessário. Se tu vai encontrar pessoas, verifica como que tu pode encontrar da melhor forma possível para a tua proteção e do outro, né? Não adianta ter um pensamento mágico de que eu vou sair, vou fazer, vou acontecer, e acabar, né, disseminando mais a doença. Esses três, medo, angústia e preocupação, que eu coloquei aqui, que é o principal, que a ansiedade é o que tem surgido mais neste momento, em todas as pessoas, e cada pessoa sente a ansiedade de uma forma. Tem pessoas que comem excessivamente, tem pessoas que dormem excessivamente, tem pessoas que, nesse período, estão com muita dificuldade em lidar com as suas frustrações, e isso gera muita ansiedade, muita angústia, dores no peito. Então, essas três palavrinhas, medo, angústia e preocupação, a gente tem que ter muita atenção neste momento. Como a gente está num grande número, eu não vou fazer a pergunta neste momento, esperando que vocês me retornem, porque senão a nossa palestra vai levar umas 10 horas. Mas eu quero que vocês façam uma reflexão íntima. Se perguntem, né? Como é que você está sentindo tudo isso? Quais são as suas emoções nesse momento que está vivendo a pandemia? Quais são os sentimentos que isso está surgindo em ti? Quais são os teus pensamentos? Vou dizer que eu trabalho no Alcides Maia já há um pouco mais de um ano, mas também sou psicóloga clínica, e eu vejo que o pensamento, se ele está adoecido, como que eu vou dizer adoecido? Às vezes a pessoa está tão negativa que o pensamento gera mais sintomas, mais patologias, porque a pessoa não crê no futuro, né? Está impactada com a pandemia, com as suas angústias, isso é muito negativo. Então, eu gostaria que vocês intimamente fizessem uma reflexão das suas emoções, sentimentos, pensamentos, e partilhassem com pessoas próximas a vocês, ou até profissionais, se necessário. Às vezes as pessoas falam, sentimento, emoção, e fica meio confuso, né? Então eu botei essa lâmina só para dar uma esclarecida no que é cada coisa. A emoção nada mais é que um conjunto de respostas químicas, tá? Neurais, baseadas nas nossas memórias, das nossas emoções, tá? Então, assim, o cérebro recebe um estímulo e você tem uma emoção. O que é o sentimento? Tá? Por sua vez, o sentimento é justamente o que a emoção produz, né? O que a pessoa sente. Então, no caso da frustração,
estou frustrada porque as coisas não estão exatamente como eu gostaria que estivessem, e o meu sentimento é qual? Raiva. E como que eu lido com essa frustração? Como que eu lido com o sentimento raiva? Não adianta gritar, chutar coisas. A gente tem que dar vazão de uma forma positiva a esta emoção e ao sentimento que ela produz. Eu botei uns tópicozinhos, tá? Só para a gente poder pensar. Tem muitas pessoas que dizem assim, tratam a ansiedade como se ela fosse uma patologia em si. Mas aí eu quero começar a dizer que a ansiedade em si, ela é natural à psique humana, tanto quanto o medo quanto o estresse. E aí, quando eu falo aí do homem da pré-história, a ideia é que vocês entendam que se a gente não tiver um desconforto, mínimo que seja, de medo, de estresse, de ansiedade, a gente se coloca em situações de risco. Então, o homem da pré-história, se ele fosse sair para caçar, saiu da caverna para caçar, mamute, encontra lá um tigre, se ele não tiver, no mínimo, um pouco de medo da situação deste encontro, se ele não tiver um desconforto de estresse, um grau de ansiedade sadio, ele se coloca em risco e ele acaba virando alimento desse tigre. Então, a ideia é que a gente tem a ansiedade, a gente tem o medo, a gente tem o estresse, mas num nível de normalidade, ao ponto que a gente não adoeça. Essa é a ideia da nossa palestra, administrar isso. Quando eu coloquei, assim, ansiedade de 3 pontinhos, eu queria falar só um pouquinho da ansiedade, que é um dos sintomas que mais aparece nesse momento de pandemia, é que, assim, o que é ansiedade? A gente tem uma situação X, tá? Para resolver, um desconforto. O que eu faço? Eu antecipo o acontecimento. Vamos dizer que amanhã eu tenho que resolver um problema. Eu antecipo hoje, em angústia, ruminando pensamentos de como eu vou resolver a situação que eu tenho que fazer amanhã. Isso gera demanda, muito gasto, muita energia, libera emoções, sentimentos, e isso sim, em excesso, vai adoecer todos vocês. A outra frase ali que eu coloquei, que a ansiedade é um esquema de controle, a gente verifica que as pessoas que têm uma personalidade mais controladora têm sofrido mais com ansiedade, porque tu vive antecipando uma situação. Na outra palestra que eu fiz aos colaboradores da Alcides Maia, a colocação da Cândida foi bem interessante, acho que foi da Cândida, e ela colocou de viver a cada dia o dia, da melhor forma possível. E aí o que eu coloquei para ela, que eu acho importante, é que assim, sim, viva o dia a cada dia, mas se pensarmos, a gente nunca soube o dia de amanhã, mesmo antes da pandemia. Então, isso não chegou a mudar. O que mudou foi a nossa angústia frente à situação nova. Então, continuar vivendo cada dia, né? A gente não tem a segurança. Imagina que em 2019, eu estudava, eu trabalhava bonitinho, né? E eu estava tudo garantido. Ok, cheguei a 2020, tudo garantido. Mas em 2020 a gente tinha o mesmo pensamento. E também não tinha garantia se ia dar tudo direitinho, né? A gente tem que se reinventar, a gente tem que buscar coisas novas nesse momento, para lidar com a situação. Uma coisa que eu acho que é importante dizer é que tem coisas que a gente tem controle e outras não. E os gatilhos emocionais que isso desenvolve em vocês é justamente o que eu posso dizer assim, com propriedade, é a falta de rotina. A falta de rotina faz a oscilação de humor das pessoas. Então, a pessoa que está deixando as coisas acontecerem, a laissez-faire, quer dizer, de qualquer jeito, é justamente as pessoas que acordam hoje mais deprimidas, acordam hoje mais irritada, amanhã acorda feliz, do outro dia acorda mais triste, e assim tem uma oscilação de humor, cada dia de um jeito. Justamente é um gatilho pela falta de rotina.
essa é uma das dicas que eu quero trazer para vocês. Que seria, crie hábitos. Nós tínhamos hábitos antes da pandemia. Retome. Então, assim, acorda sempre no mesmo horário. Aqui está melhor. Tome um banho, né? Comece seu dia bem. Tira o pijama. Está trabalhando em casa, está estudando em casa? Tira o pijama. Use uma roupa confortável. Mas tente manter uma rotina. Alimente-se com qualidade. Tenha um horário específico. Eu começo a trabalhar das 8 às 12, das 13 às 18. Mantenha esse horário de trabalho em home office. Ou eu tenho que manter o meu horário de estudos. Mesmo sendo em EAD, as aulas começam às 7. Ok, 7 horas 6h30 eu já estou pronto ali, já estou com a minha água, já estou pronto para começar meus estudos. Isso tudo pode parecer bobagem ou muito simples, mas é muito importante. E durante a semana, mantenha essa rotina. Durma sempre no mesmo horário. E como você fazia anteriormente, antes da pandemia, final de semana, aí pode relaxar, né? Porque é algo necessário. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Outra coisa que é importante é assim, o vírus é contagioso, tanto quanto o pânico, quanto o medo e quanto a tristeza. Então, acho que a gente tem que buscar fontes de informação adequada nesse momento, assim, para não emergir, assim, só em problemas, só em doenças, só em mortes, só em maus pensamentos. A questão do pensamento mágico, que eu coloco ali na última frase, ter uma aceitação da situação em que a gente vive. Então, assim, tem que ter cuidado, sim. Tem que usar a máscara, álcool gel, lavar as mãos, tirar a roupa, trocar, evitar contato, sim. Tem que ter uma aceitação da situação. E não ter o pensamento mágico, é aquele pensamento de nada vai me acontecer. Eu posso sair, eu posso encontrar meus amigos, mas eles estão saudáveis. Então, nada vai me acontecer. Não é bem assim. Eu posso dizer que eu conheci alguns alunos nossos, e até funcionários nossos, que adoeceram, familiares adoeceram da pandemia aqui, da coronavírus. Eu tive uma perda familiar. Então, assim, ele existe, tem que ter cuidado. E as informações, busque informações corretas. Não adianta ficar entrando em fake news. Uma das coisas que eu posso dizer para vocês, que eu uso muito em consultório, que é viver no presente e poder pensar assim, o que eu posso fazer por mim hoje? Outra dica seria, organize-se. No momento em que tu faz uma rotina, né, vai organizando a tua vida através dela, dentro das tuas necessidades. Cada um tem as suas. Como eu falei antes, né, escolher como é que vai chegar o fluxo de informações. Eu escutei de muitas pessoas nesse período, nesses meses todos, de pessoas que passavam o dia inteiro assistindo só as reportagens. E estavam ficando muito angustiadas com o que escutavam. E cada vez com mais medo. Então, assim, organiza o fluxo. Da mesma forma que tu vai organizar a hora de estudos, organiza a hora que tu vai te informar. Quando eu entrei na sala, tinha uma aluna falando que ela hoje se informou e viu que estamos em bandeira laranja. Então, também coloca dentro da tua rotina um momento que tu possa adquirir a informação adequada para esse momento, né? Aí, o que mais que eu coloquei ali? Dentro da rotina de trabalho, né? É importante, quem está em home office, é importante fazer uma pausa e diversificar as atividades. Por que eu falo isso? Vamos também, isso serve para os estudos, tá? É muito complicado tu manter um foco prolongado com o mesmo estímulo. Então, não adianta eu ficar aqui nesta palestra 1, 2, 3 horas com vocês, que vocês vão perder o foco. Então, diversificar no trabalho ou nos estudos é você poder fazer, eu vou fazer um exercício agora, vou assistir a live agora, ou vou trabalhar nesta planilha, depois vou fazer outra atividade, ligações, vou ajeitar minha agenda para o dia seguinte.
diversifica, justamente para poder manter o estímulo e o foco, né, das coisas que tu tem que fazer como atividades durante o teu dia. É muito importante, porque senão a atenção flutua, ela vai longe. E aí tu vai ter mais dificuldades de te concentrar e fazer as coisas que tem que fazer. Bom, é uma situação inédita, né? Como eu comecei a falar para todo mundo. Então, é interessante também dentro da sua rotina você buscar momentos bons, criar boas memórias. E o que eu quero dizer com isso? Fazer boas escolhas. Não dá para encontrar os amigos, mas resgata aqueles amigos através das mídias sociais. Conversa com eles. Ah, eu estou em home office, quando eu falei lá em Burnau, eu estou em home office e eu trabalho quase que 24 horas por dia. Um exemplo. Não estou falando de mim. Ah, levanta um pouquinho, toma um café, porque se tu estivesse trabalhando, ou você estudando presencial, você tinha um momento de lazer, um momento de contato com os amigos, com os colegas de trabalho, com os colegas de estudo. Então, tente colocar isso na sua rotina. Isso vão ser bons momentos. Isso vai criar uma boa memória também. Vai fazer com que passe essa história toda que a gente está vivendo, que é pesada, de uma forma mais leve e compartilhada, que é muito importante. Como eu falei, eu botei as fotinhos, né, do que para mim é uma boa escolha. Ler um livro, manter o contato com os amigos, atividade física é imprescindível nesse momento, já explico por quê, da importância dela. Para mim, atividade física, eu acho que ela não faz bem só ao corpo, mas também faz para a mente, né? Já é estatisticamente comprovado o benefício psicológico, até pela forma que você está fazendo a atividade física, tu libera neurotransmissores, endorfinas, isso gera bem-estar, né? O cérebro também, no momento, o cortisol, tá? Que é o hormônio do estresse, que é o que todo mundo está passando nesse período. Se você faz exercícios físicos, meu filho entrou no quarto, desculpa. Isso também faz parte do home office. Voltando, se você faz exercícios físicos, o teu cérebro ele sabe administrar melhor o cortisol. Vai ter uma liberação melhor dentro do pré-frontal, que seria a área do cérebro responsável por isso. Lembra quando eu botei lá das funções cognitivas, que as pessoas não estavam com dificuldade de memória, não estavam aprendendo? O exercício físico te auxilia nisso, justamente nessas funções cognitivas da aprendizagem, do foco, da atenção. Ela auxilia muito nisso. Além de auxiliar depois no sono. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo dormir antes das 3 da manhã. Faz uma atividade física, gasta a tua energia. Acredito que você vai conseguir. E também é um tranquilizante natural, assim. É um bem-estar geral. Como eu falei um pouquinho antes, existem pessoas que já tinham transtornos mentais e que com a pandemia seus sintomas pioraram. E tinha pessoas que não tinham, mas estão sofrendo pela ansiedade, que foi justamente o que eu escolhi, né, falar bastante. Então, eu gostaria de dizer para vocês assim, existem vários profissionais, depois eu posso até colocar disponível aos alunos, existem vários profissionais que estão atendendo online, por valores sociais, ou até gratuito. Gostaria, assim, de quem sentir, né, necessidade, procure ajuda, porque para não cronificar a angústia, o medo, a depressão, para que você possa lidar com essa situação toda de uma forma mais saudável, né? Transformar os seus dias, nesse período de pandemia que ainda temos pela frente, de uma forma mais saudável e leve. Só para pensar, já estamos quase que no finalzinho do que eu tinha para trazer para vocês, eu fiz uma pesquisinha bem rápida, tá? Não foi nem vários indicadores. Mas o mercado de trabalho durante a pandemia teve um crescimento das entrevistas de emprego, quer dizer, não parou. Eu vou dizer que
eu sou a pessoa que coloco vaga para vocês. E eu vi que logo no início de abril, final de maio, início de abril, deu uma parada, assim, mas não durou mais que um mês. E aí as empresas voltaram a contratar. Então, tem um aumento aí, um indicativo de aumento de 95% das entrevistas sendo realizadas de forma remota. Teve um crescimento de 30% de home office nesse período aí, pós-pandemia aí, de pandemia. 25% de aumento de contratações na área de TI. E uma coisa que eu não coloquei aí, mas eu estava comentando com os colegas de trabalho, inclusive com a dona Deva, hoje, à tarde, que as últimas 3 semanas eu tenho colocado muitas vagas para administração. Então, assim, eu vejo um aumento e um crescimento, tanto na área de TI, como na área de administração, vagas de estágios e efetivas. E a nossa escola tem como indicador, mais ou menos uns 20 mil alunos nossos estão empregados, estão no mercado de trabalho. Então, se a gente vencer esse desafio, eu acredito muito que a economia retoma a sua normalidade, as pessoas vão conseguir o seu crescimento que almejam. E só para finalizar, e aí eu abro para a gente poder conversar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, me perguntar alguma coisa, né? Que eu acho que uma frase bem significativa que é: somos responsáveis por aquilo que fazemos, o que não fazemos e o que impedimos de ser feito. Gostaria de agradecer vocês e estou aberta para conversas e discussões. Boa noite. Obrigada, Kátia. Eu acho que foi bastante elucidativa, né, a tua palestra, porque eu acho que todos estamos passando por esse sentimento, por esse momento, né, tão desafiador. Então, assim, quando a gente tem alguém que traz para a gente que o que a gente está sentindo é algo natural, que faz parte desse momento, a gente se tranquiliza também. E busca, né, as soluções para melhorar mais esse estado. Então, muito obrigada, Katia, pelas tuas palavras, pela tua dedicação, assim, que tem com a gente, com o nosso aluno. Também quero parabenizar, realmente foram palavras muito ilustrativas, né, desse momento aí, e técnicas, né, coisas simples que parecem bobas, mas que faz todo sentido, né? Realmente, a gente não tiver com a cabeça legal, até o corpo paga um preço muito alto, né? Então, realmente, primeiro a gente precisa organizar direitinho a cabeça, estar com tudo em dia para as coisas poderem funcionar. Então, realmente, meus parabéns aí pelas tuas palavras. Eu acho que retratou o sentimento da grande maioria, tanto dos professores quanto dos alunos, né? Recentemente a gente teve palestras aí internacionais, onde a gente deu para ver que o mesmo sentimento acontece, né, em outros países, com outros povos, né? O reitor da universidade lá do Paraguai falou que eles estavam passando pela mesma situação que a gente, então, quer dizer, né, é uma coisa que é comum a todos nós. Realmente muito bacana esse momento da gente poder repetir, né, trazer um pouco dos nossos sentimentos, que cada um está passando, sentindo. Então, realmente, parabéns aí, muito obrigado. Obrigada. Sabe que essa questão de mundo, vou deixar as pessoas se aquecerem para perguntar, né? Essa questão de mundo, eu tenho uma sobrinha minha que mora na Nova Zelândia, em Auckland. E lá, a situação deles foi parecida com alguns estados que a gente teve, que é o lockdown. E o lockdown é muito pior do que nós aqui no Rio Grande do Sul vivemos. Porque aqui a gente ainda tem alguma liberdade de ir e vir à farmácia, supermercado, né? Algumas coisas assim mais básicas a gente está conseguindo manter. E lá eles tinham que justificar se ia para a padaria ou fazer compras ou na rua, o que tu vai fazer, tu tinha que justificar. Tem ainda, porque eles estão saíram ontem do lockdown, se eu não me engano. Então, realmente é muito difícil para todos nós e o mundo inteiro está sofrendo com isso.
Eu posso fazer uma pergunta? Boa noite a todos. Boa noite, Margarete. Diz uma coisa, tá? Vocês falam que nessa época de pandemia todo mundo fica assim. Eu não vejo, digamos assim, tal sentido muito, porque mesmo que eu saia para trabalhar, saio no meu horário e volto no meu horário e tal, e isso todos os dias. Eu fico me pensando, eu paro para analisar sobre isso aí, e eu vejo assim, então eu devo estar muito alienada, né? Por mais que eu veja as informações, porque todo mundo diz, com essa pandemia não dá para sair para a rua, coisa assim. Mas, poxa, a gente tem que ter a ciência de que, a consciência, né, de que é uma coisa que é grave, né? É grave e tal. Mas eu não sinto falta de sair. Bom, eu nunca fui muito de estar saindo. E isso que eu tenho o Parque Germânia aqui atrás de casa. E eu acho assim, eu não sou muito de aglomerações, eu já sou mais o meu cantinho. Então, quer dizer, para mim é natural, para mim tá a mesma coisa como seguindo normalmente. Eu vou, lógico, tu tem todos os teus cuidados ali e tal, né? Mas para mim tá tudo normal, não tenho reação como as outras pessoas. Eu gostaria de saber o porquê disso. Assim, eu não tenho esse negócio de ansiedade, eu sou ansiosa, mas não por esse motivo de não sair de casa ou coisa assim, porque, como a senhora bem sabe, eu trabalho de cuidadora, então o único horário que eu saio de casa é o momento que eu vou até a parada, pego meu ônibus, desço e vou para o meu trabalho. Saio do meu trabalho, vou até a parada, pego meu ônibus, chego em casa, né, e vou estudar. Essa é a minha rotina. Então, quer dizer, eu não sinto falta exatamente dessas coisas assim. E ao mesmo tempo, eu fico pensando, mas como assim? Eu tenho a mesma rotina de sempre, né? Às vezes até meio que agitada, e eu não tenho falta de, porque isso, ou porque aquilo, ou porque eu preciso conversar, ou coisa assim. Eu uso a internet. Eu digo, não, é o meio mais fácil, mais rápido, eficiente para te conversar. E para mim é tão normal quanto eu estiver presente com a pessoa. Eu vou conversar da mesma maneira. Eu gostaria, assim, que se consegue entender o que eu falo para poder explicar? Acho que sim, mas a gente tem que pensar assim, na diversidade da personalidade de cada um. Por exemplo, como tu colocaste, tu é uma pessoa que gosta de ficar no teu cantinho, né? Tu não faz questão de sair. Mas tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de estar em contato com outras, de sair, de ter... tem pessoas que têm uma personalidade mais extrovertida e que necessitam mais do que outros. Tem pessoas que sentem diferente, como eu coloquei ali. Cada um sabe a dor e a sua angústia, o tamanho que ela é. Então, para ti, é mais tranquilo lidar, porque você já tinha essa rotina de trabalho, né, de estudos, e para ti, na tua personalidade, tu não precisa sair, tu não precisa de grande coisa, tu te satisfaz falando ao telefone ou na internet com alguém. Mas a gente tem que pensar que existe uma diversidade, inclusive, em faixas etárias, né? Tem adolescentes que estão se dando muito bem, porque eles já tinham o hábito de usar a internet para conversação. Tem adolescentes que eram mais, saíam mais, tinham contatos físicos maiores, têm uma necessidade de grupos e que hoje não estão conseguindo sentir satisfeito pela internet. Então, cada um sabe a dor e a angústia que tem. É diferente para cada um. Eu posso dizer assim, a minha personalidade, eu sou uma pessoa extremamente calma. Para mim, a pandemia não foi nenhum baque
ao ponto de me deixar enlouquecida. Mas, mesmo assim, eu busquei uma rotina diferente da minha, para lidar. Por quê? Eu, em casa, eu sou de origem italiana. Eu faço massa, eu faço pão, sabe? E eu vi que eu fiquei fazendo isso excessivamente. Cozinhava manhã, tarde e noite. E aí, o que acontece? Se eu não me cuidar com a minha atividade física, eu engordo. E aí também vem a análise mais profunda de, eu estou tamponando alguma ansiedade? Se estou, vamos nomear ela. Vamos cuidar dessa ansiedade. E sim, com certeza sim. Como eu expliquei, eu conheço pessoas das minhas relações que adoeceram. Então, como que eu lidei com isso? Para minha atividade física, a rotina que eu criei, meu home office, eu fazia yoga, faço yoga 2 vezes na semana. Então, assim, eu busquei o meu centro. Ler, estudar. Eu estou fazendo 2 pós-graduação. Esse é o meu jeito. Cada um tem que encontrar o seu. Porque já era uma dinâmica comum sua. Mas tem pessoas que estão passando, assim, por muitos transtornos. Eu vou dizer que eu tenho pacientes no consultório que têm tanto medo da pandemia que encaram cada dia como um risco de morte. E não como uma possibilidade de vida. Oi? Pode fazer ela reunir um pouco mais. Mas eu botei mais. Outra questão, assim, eu vi na TV, é que o que falaram é que quem fuma aumentou, né, o seu estágio de fumante, por causa da pandemia. Outros disseram que estão comendo mais e estão engordando. Eu, graças a Deus, continuo na minha, né, então eu estou na minha rotina e estou emagrecendo. E sem fazer exercício. Isso é o melhor de tudo, né? Então, assim, eu fico pensando, pô, mas a pessoa, quer dizer, se ela ficar trancada, ela começa a comer só pelo motivo dela estar dentro de casa? Essas questões, assim, às vezes eu fico pensando nisso, mas a que ponto o ser humano chega para poder ela coloca, eu acho que às vezes a pessoa coloca a preocupação dela que ela tem lá na rua, ela trouxe para si, junto com ela, para dentro de casa, e ela está agora dispersando dentro de casa. Aí o que ela faz? Por exemplo, comida, ou ela se joga dentro do computador, ou até mesmo entra em comunicação com a família, o que antes não se fazia, agora a gente pode ver, que tem pais e filhos conversando mais, o esposo e a sua mulher conversando, interagindo pela internet, quer dizer, é um benefício. Ou os parentes, sabe? Isso é uma coisa boa. Quer dizer, ela trouxe um prejuízo de um lado, mas vamos e viemos, a gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas, eu pelo menos penso assim. Não, com certeza, está certíssima. As pessoas conseguiram fazer nesse momento, né, em família, com as suas relações mais próximas de amizade, refazer vínculos, né, melhorar a qualidade que se tem de afeto, de respeito. Tem sim, tem coisas boas acontecendo também. Acho que as pessoas pararam para avaliar o que de mais é importante neste momento. Saúde e família. Então, as pessoas se aproximaram, concordo contigo plenamente, assim. Isso foi o lado positivo da pandemia, além de ter muitas pessoas, né, como a gente tem visto, que está se reinventando, que está produzindo, que perdeu o seu trabalho formal, mas está conseguindo trabalhar numa outra área, ou está fazendo alguma coisa que está vendendo, produzindo e vendendo, né? Tem até o professor Marcelo comentou, e o Márcio Freitas também comentaram na outra reunião, né, sobre os alunos que estão empreendendo. Então, teve coisas boas também. E é muito importante a gente olhar isso. Tu tens toda a razão. Sara. Tudo bem, boa noite.
Tudo Meu nome bom, é Pamela? Pamela. Tudo. Eu sou uma pessoa imperativa e eu tomo remédio com isso. Não, é sério. Eu tomo um Sim. remédio controlado por isso. Eu tenho insônia, eu não durmo à noite e isso é um grande problema para mim. Porque daí o que acontece? Eu acabo passando isso para as pessoas que estão comigo em casa. Meu marido e a minha irmã, né? E então, eu tô procurando, eu tava falando com a professora Tiana, eu tô procurando ler livros, tô procurando olhar mais palestras, procurar mais coisas para ocupar minha cabeça. E fora isso, eu sou uma das alunas que estou empreendendo, que eu abri Olha um só. churro, né? Uma carrocinha de churros. Ah, eu Então, vi. isso, Eu vi no Google. Quem é meu colega sabe que isso está sendo bem legal para mim, eu estou gostando bastante. Só que nos dias de chuva fica muito difícil, porque daí eu não tenho aonde gastar a minha energia e as noites são horríveis. Porque daí eu sou uma pessoa. Porque eu fazia CrossFit. É uma atividade física que te tira bastante a tua energia. Então, para mim, estava sendo maravilhoso. E quando deu essa pandemia, que eu tive que parar com tudo, eu estava trabalhando numa farmácia, e aí, para ajudar porque meu marido trabalhava no aeroporto e ele acabou ficando desempregado. E daí, para ajudar ele, eu acabei saindo da farmácia. E hoje eu tô percebendo, aí eu tentei até parar com o remédio, né? Falei para eles aqui em casa, vou ver se eu consigo parar com o remédio. Só que não foi legal o resultado. Eu tive que Sim, voltar isso. imediatamente tomar os meus remédios novamente. Para mim tá sendo bem difícil a pandemia. Eu tô sentindo muita falta de sair pra rua. Às vezes, num domingo, tu passa o dia inteiro dentro de casa, tu não tem mais o que olhar na internet, o que fazer. Tu senta e faz os exercícios que tem para fazer da aula, tu lê o que tu tem para ler, tu olha o que tu tem para olhar e não tem mais assunto e é horrível. Eu sinto muita falta. Sabe que uma outra dica que eu te daria, Pamela, é assim, além de tu tentar resgatar uma atividade física, que tu trabalhe o teu centro, tá? Para que tu consiga te acalmar, não enchendo o teu dia de coisas para fazer, mas tentando o equilíbrio. E muitas técnicas a gente tem de respiração. Porque eu entendo quando tu fala que é hiperativa e de repente tu tá deixando o ambiente mais agitado do que ele poderia estar em função de que tu tá mais tempo em casa, né? Como tu disse, tu tá empreendendo em dias de chuva, não tem como trabalhar, e aí tu busca fazer as tuas atividades da melhor maneira possível, mas tu precisa também entrar no teu centro e te tranquilizar. A medicação, com certeza, ela é fundamental. Jamais diria para alguém parar de tomar nesse momento, até quando eu falei no início da palestra, tem pessoas que já tinham transtorno e só pioraram, né? Então, pode acontecer, sim, tu viu os reflexos disso contigo, mas tu pode buscar técnicas para que quando tu vê que tu está acelerada, tu respire. Não sei se tu chega a ter crises de ansiedade ou alguma coisa assim, mas existem técnicas para a pessoa que está sentindo já sintomas de que vai ter uma crise de ansiedade. As crises que tu diz é quando tu te estressa e chora. Chora, aí tu não tem consegue fazer as coisas. taquicardia, Eu tenho não consegue toque. respirar. Exato. Eu tenho toque, eu sou uma pessoa que não gosta de sujeira, não gosta de desorganização, não gosta das coisas fora do lugar. E todo mundo em casa, obviamente, vai sempre ter louça na pia, vai sempre a cama ou a sala ou qualquer coisa, vai estar sempre tudo bagunçado. E aí eu acabo toda hora falando, eu não aguento mais essa casa suja. Sim, Só que aí daí tu eles vai falam pra mim, estourando. Pamela, a casa não tá suja. Tá sim, tá tudo desorganizado. E aí eles têm que ter uma mega de uma paciência comigo. E aí, às vezes, eu digo pra eles, tá, me deixem eu aqui no quarto que eu quero respirar, ficar sozinha. E era isso. Aí, às vezes, eu mando meu marido lá pra casa da mãe dele, e a minha irmã manda pra casa da minha mãe,
e tento ficar sozinha. E aí, do nada, me bate de novo aquela coisa, aquela crise de que, ai, bem que eles podiam estar aqui, porque daí eu tô sozinha, eu não tô na rua, não tô fazendo nada. E aí é muito difícil. Pra mim tá sendo bem difícil essa questão, assim, de ter que ficar em casa e não poder ir num shopping. Eu ia pra shopping só pra caminhar, olhar a vitrine. Eu não ia pra comprar nada. Nada. Às vezes, quando eu ia pra aula, eu ficava caminhando no centro pra chegar em casa de noite e dormir de verdade, assim, pra cabeça estar bem cansada e eu conseguir dormir, porque muitas vezes é muito difícil até pra eu dormir. E tu tem que buscar também já lhe respondo, Rosane, né? Mas, Pamela, assim, tu tem que buscar poder falar do que tu está sentindo, não adianta só botar as pessoas para fora de casa. Então, como eu falei anteriormente, é interessante tu ter amigos para conversar do que tu está sentindo, porque o que tu está sentindo, todo mundo também vive em um certo grau, né? É a cozinha cheia de louça, a casa desarrumada, né? Isso acaba gerando conflito entre família. E se está além do que um amigo possa te ajudar, buscar conversar com um profissional. Porque além de técnicas que a gente tem a escuta. A escuta da tua angústia, a escuta da tua ansiedade, o tratamento do que está surgindo, isso é muito importante. Não dá para descuidar, porque a tendência, se tu não cuida, tu piora ou tu cronifica. Tá bom, muito obrigada. De nada. Eu acho que quem tinha... Agora saiu o nome, era a Rosane? Ó, vamos ver, tem uma galera que tá mandando mensagem. Eu tirei do chat porque eu não estava conseguindo ver. Vamos ver, ó, a Rosane mandou, a Luciana, o Marcelo, a Anísio, a Fernanda, a Patrícia, a Gabriela. Ó, realmente, o pessoal tá empolgado com o assunto é instigante, né? É maravilhoso. Ei, professora, eu sou a Rosane. E a colega anterior falou que tudo bem, professora, que ela não sente falta, que ela não sentiu. Mas eu fui uma que eu senti, porque a gente tem uma rotina de todos os dias ir para a rua trabalhar, eu vou à igreja, isso tudo me foi tirado do nada. E isso nos faz uma falta muito grande. E o nosso organismo já está acostumado, habituado com aquele sistema. E quando nos tira isso, é como se nos tirasse a nossa liberdade de uma hora para outra. Como se a gente estivesse em liberdade e do nada a gente fosse preso. Então, isso faz uma diferença muito grande. Eu fiquei 40 dias na praia porque a minha mãe é idosa e eu vou fugir com a minha mãe para a praia. Fiquei. Mas chegou um dia que eu não aguentava mais, mas eu não podia vir embora porque, né, ela tinha medo do vírus. Aí quando ela falou assim, eu não aguento mais, eu quero ir para minha casa, eu disse, eu também quero ir, vamos embora, vamos embora. Quando eu cheguei aqui, onde eu trabalho, não tinha fechado, tem uma oficina mecânica. Eu disse assim, gente, o vírus existe, eu tenho ciência disso, mas eu vou voltar a trabalhar. Eu não vou me privar, eu vou me cuidar. Vou voltar a trabalhar. E voltei a trabalhar um dia sim, um dia não. Para mim, gastar a energia que eu tenho, porque dentro da minha casa, por mais que a gente faça tudo, a gente não consegue gastar aquela energia que a gente gasta lá na rua. A gente vai desenvolver os pensamentos, a gente vai resolver problemas da empresa, e em casa a gente tem os problemas da família que a gente está habituado todos os dias, que a gente já sabe como resolver. Da empresa a gente não sabe, a gente tem que buscar soluções, e isso desgasta bastante a gente. É bom, faz a gente raciocinar. Em casa, não. Por mais que eu tenha uma família, eu tenho 5 pessoas na minha casa e mais os cachorros, eu não gasto tanta energia como eu gasto lá fora. Sim. Então, para mim, fez uma necessidade muito grande voltar tudo ao normal. Eu queria ter minhas aulas presenciais, então, quer dizer, para mim fez a diferença. Tá fazendo ainda. Mas, assim, 50% da minha vida já voltou ao normal. Eu tomo todos os cuidados que tem que tomar. A gente tem que tomar cuidado, porque o vírus existe, a gente não pode negar isso aí. Mas eu não deixei de fazer aquilo que eu tenho que fazer e que eu fazia, não está tudo diariamente, que eu faria diariamente, mas já está voltando ao normal. Não quis parar assim 100%, não teve como. No teu caso, tu conseguiste voltar, né, de uma forma gradual, mas tem pessoas que não estão, né, podendo
ter a sua atividade laboral fora da sua casa, né? Ou não estão podendo ou não estão tendo, aí depende. Mas é sempre importante, Rosane, aquilo que tu sente falta, tenta... Não, tu não vai conseguir fazer exatamente igual, como diz a Pamela, eu sinto falta de passear no shopping, ver nem que seja só olhar a vitrine, mas tu pode tentar buscar fazer outras coisas. Teve um momento da palestra que eu falei assim, criar novas memórias, criar bons momentos. É importante tu encontrar dentro do teu grupo de relacionamento, de pessoas, familiares, amigos, coisas que vocês possam fazer juntos, né? Nem que seja uma roda de chimarrão virtual. Eu vi alguns alunos colocando assim, eu sinto falta de sair para beber no bar. Então, assim, não dá para beber no bar. Bebe em casa. Bebe em casa com os amigos de forma virtual. Com muito cuidado, dá para ter, sim, algum contato, mas sempre tentando preservar a saúde e pensando também no outro, né? Acredito que muitos de nós têm, ou criança, ou idosos, né? Pessoas que seriam mais vulneráveis a essa doença, esse transtorno atual, né? Então, sempre buscar coisas novas. Eu, como pessoa, assim, até, não sei se eu vou estar me repetindo, mas... para ocupar meu tempo da melhor forma possível e não ficar no estresse, além das atividades que eu resolvi fazer, eu resolvi inovar. Eu estou fazendo 2 pós em EAD. Então, assim, é uma coisa positiva para mim, está me dando o maior prazer. E tem um contato, sim, com o tutor, dá para te conversar, fazer trocas, adquirir novos conhecimentos. Estou com saudade das minhas amigas, pega o WhatsApp, faz uma chamada, 2, 3 pessoas ou mais. Então, assim, tentar construir uma nova memória, né? Novas atividades gostosas, coisas que te dão prazer. Até porque nada vai voltar tão ao normal como era antes, né? Exatamente, eu acho que a gente ainda vai ficar aí ainda um período se adaptando a esta realidade, né? Até ter a tranquilidade de voltar a abraçar e a beijar as pessoas na rua, como todo bom brasileiro faz. Verdade. Obrigada. Imagina. Tem uma pessoa que eu vejo, mas eu não consigo escutar a sua voz. Que é a Patrícia Correia. Não sei por que, Patrícia, eu não consigo te escutar. Tá me ouvindo? Agora estou. Tudo bom, Nádia? Tudo bom. Quem colocou ali que tá com saudade para beber no bar fui eu. Eu tô trabalhando, a minha rotina voltou assim do trabalho normal, né? Porque assim, eu entrei em férias coletivas dentro da empresa em abril, né? E abril foi um mês, digamos assim, quente, né? Foi relativamente quente. E eu moro aqui perto de bons lugares, eu moro perto da Redenção, moro perto da usina do gasômetro. E ficar todo mês de abril em casa, só saindo para mercado ou para pagar uma conta, né? Eu não ia para parque, eu não ia para Redenção, não ia para Orla, os bares aqui tudo fechados, né? Tudo fechado por causa da pandemia, mas igual, assim como tinha pessoas teimosas que iam se aglomerar na usina do gasômetro, na Redenção, eu não ia para lugar nenhum. E fora que também estava preocupada, será que eu vou perder meu emprego quando eu voltar ou não? Porque outra coisa que me deixava abalada, até eu não ficava abalada tanto por causa do Covid, da doença, por incrível que pareça, eu não tenho medo da doença do Covid. Claro, tem que se cuidar, como tu falou, tem que se cuidar, claro. Mas eu não estava com medo do Covid, eu estava com medo, assim, de perder emprego. Por quê? Porque em abril, quando eu estava aqui dentro de casa, eu via pessoas sendo demitidas, pessoas que moram de aluguel sendo despejadas, e eu sou uma que eu moro de aluguel, pessoas aí que deprimem mais que o Covid, eu ver pessoas aí passando fome, passando necessidade, pessoas desempregadas, isso tudo é muito triste. Eu cheguei a entrar em depressão, então até que até abandonei um pouco o curso de lado. Aí voltei em maio para a empresa, estou trabalhando ainda, graças a Deus, né? Eu trabalho, daí eu voltei a trabalhar, fiz um período à tarde, agora voltei para o meu horário da manhã, solto a 1h30 da tarde,
eu dou graças a Deus assim, que eu vejo aquele centro ser mais movimentado, mais cheio. Eu sou assim que nem a Pâmela, né? Gosto de ver as lojas, sabe? Gosto de ver as pessoas, eu gosto de ver aquele movimento, né? Aí, ontem, que foi domingo, que o BRIC ia ser liberado, choveu. Eu louca para ir para o BRIC da Redenção. Os bares aqui de noite continuam assim fechados para, assim, né, que não dá para sentar nos bares certo horário da noite, não dá para sair para beber, né? Eu moro aqui na Cidade Baixa, né, na José do Patrocínio, por isso que eu falei, eu moro no rol dos botecos. Sim. E assim, claro que tu falou, né, a gente pode criar rotina em casa, né, ler, estudar online, mas não é o suficiente, porque eu não tenho como ficar 24 horas na internet, até porque cansa. Eu sou uma pessoa que a minha mente cansa muito de ficar só na internet, lendo muita coisa na internet. Claro, para me distrair na internet, o que eu tenho feito? Eu gosto muito de escutar música, ver vídeos musicais no YouTube, né, coisa assim, conversar com amigos via WhatsApp, né. Então, é isso, mas só estudar online e se divertir online não é a mesma coisa que estar presencialmente com pessoas, entendeu? Não é a mesma coisa que ou estudando com pessoas presencialmente, ou se divertindo, se divertir online com pessoas, não é a mesma coisa que estar se divertindo com pessoas ao vivo e a cores, né? Indo numa redenção, ou indo para o bar, né? E, exercício físico, comecei a fazer exercício físico dentro de casa também, estou fazendo alongamento. A Pâmela falou que está com problema de ansiedade, tu falou uma coisa muito importante da respiração, porque eu me trato também como uma terapeuta, mas ela é uma terapeuta holística, ela não é psicóloga, é uma terapeuta holística, mas ela que deu instrução para mim para fazer um exercício respiratório todos os dias, pelo menos uns 5 minutos por dia, tipo uma meditação, né? Inspiração, respiração, né? E ela está me dando altas dicas também para como melhorar meu humor, a minha energia, né? Então, sim, claro, agora tô melhorando, né? Mas assim, o que estava me deixando assim para baixo era realmente esse negócio, assim, tu não poder ir para lugar nenhum, né? Agora eu tô saindo só para trabalhar, né? Mas agora as lojas estão abertas, se quiser comprar alguma coisa, posso comprar, né? Mas assim, o que estava me deixando em pânico era ficar em casa em abril, aí quando eu voltei a trabalhar, saí só para trabalhar, e eu vi o desespero das pessoas, também que estava deixando em pânico, vendo as pessoas perderem emprego, né? Perderem emprego, pessoas sendo despejadas. Isso me apavorou mais que o próprio Covid, que a própria doença. Na verdade, tudo isso aconteceu em função, né, do próprio Covid, né? Realmente é uma coisa muito triste. Mas quando eu coloquei lá numas primeiras lâminas, que eu coloquei assim, o desejo, né? E era o desejo, não sei se era realidade, mas na verdade é id superego, que é assim, o meu impulso. O teu impulso é, eu quero sair, eu quero me divertir, para mim é importante encontrar as pessoas, passear, fazer a minha atividade o mais normal possível. Esse é o teu impulso, esse é o teu id, esse é o teu desejo, né? É difícil se satisfazer quando tem um restritor, que é não pode. Então, nunca vai ser exatamente igual, nunca. Mas não quer dizer que tu não possa buscar prazer em diversas coisas menores ou não tão exatamente o que tu queria, mas mesmo assim buscar ter satisfação nas pequenas coisas que tu está fazendo, nos pequenos encontros ou pequenas saídas que tu está tendo. Aproveitar aquele momento de uma forma a valorizar mais. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que é muito importante assim, tá tendo a liberação, as lojas estão abrindo, mas se a gente puder avaliar bem, em muitos locais do mundo, o que aconteceu? Quando houve a abertura, houve um aumento, uma reincidência do vírus. Isso levou muitas pessoas à internação, né? Não só a óbito, mas à internação, e é um processo longo. Eu vou te dizer que a doença em si, as pessoas não falam muito, mas ela é bem sofrida, assim, ela gera muito desconforto, dores físicas, ela gera muitas coisas.
E a família também, ela dissemina muito rápido. Então, a gente também poder pensar que estamos em bandeira laranja, as lojas estão abrindo, mas não dá para se atirar. Acho que não sou só eu, né? É eu e outras pessoas. Eu transmito para no mínimo 3 pessoas a cada vez que eu sair. Essa é a estatística. Então, também tem esse cuidado. Então, onde que eu vou buscar satisfação? Né? Também acho que não dá para passar o dia inteiro na internet. Não é nem saudável fazer isso. Mas buscar... Eu vou te dizer que eu tenho 2 filhos, tá? E o meu lazer com os 2 filhos eu assisto a Academia Umbrella com o menor, que tem 12 anos, e assisto Game of Thrones com o mais velho. Então, eu pego meu chimarrão, sento na frente da TV e a gente fica ali discutindo, elucubrando as situações da série. Isso é muito gostoso. Nem sempre eu tinha esse tempo quando eu trabalhava fora do home office, no presencial. E agora, tenho ali dizendo que o Eduardo está dizendo que gostou, eu também estou gostando, estou me divertindo muito. Então, assim, é uma forma de eu estar mais próximo do meu filho, dos 2, é uma forma de prazer, e não compensa outras perdas, mas ela está me trazendo outras satisfações. Então, a gente não pode buscar a mesma satisfação que tinha antes. Tem que criar novas. Essa seria a ideia. É que tu tem filhos, né? Eu, por exemplo, moro sozinha. Agora, imagina no mês de abril, eu estando aqui sozinha, preocupada, se vou, não vou, se eu não ia perder meu emprego na volta, e vendo só as notícias ruins no Face, não na TV, porque nem olho TV. Mas, assim, e ao mesmo tempo, mas eu sou uma pessoa consciente, tanto que eu não ia, né, em abril, eu não ia para lugar nenhum, a não ser, né, como eu falei, mercado. E agora que as lojas abriram, eu só entro na loja quando eu vou comprar alguma coisa, e eu entro rápido, porque eu já sei que eu quero comprar, e saio, uso a máscara normal, na empresa que eu trabalho, também a medida a temperatura antes de entrar no setor, a gente trabalha com máscara, álcool gel, né, não sou nem louca e irresponsável. Não imaginei que fosse. Mas a semana passada que fez sol, né? Coisa boa que fez sol, que eu amo o sol, eu adoro o sol, porque o sol é bom para vitamina D, né? Então eu peguei uma colega de trabalho que saiu no mesmo horário do que eu, daí a gente ficou dando volta no centro, a gente conversou, fomos aqui, fomos lá, fomos colar, porque isso também é saudável também até para o lado psicológico, né? Sim. Inclusive o sol. Porque, na verdade, assim, nós temos uma glândula aqui no topo da cabeça, se chama pineal. E ela regula os nossos hormônios pela incidência de luz. Então, assim, o sol é um bom tratamento para a depressão também. Pois é, e aí hoje que o brinquedo é liberado, chovendo, começou a chover. Mas sabe que, Patrícia, esse teu sentimento, assim, de frustração, porque saiu dos teus planos. Pô, vai abrir o BRIC e agora choveu e eu já não podia fazer muita coisa, agora posso fazer menos ainda? Até o que estava liberado não posso fazer? Esse teu sentimento de frustração, tenta não guardar para ti, porque senão é como pedras, que tu vai acumulando, sabe? Elas vão pesar. Então, choveu, que coisa. Não vou poder ir. De repente, no final de semana que vem, a bandeira volta a estar vermelha e acabou a história do BRIC. Ok, essa é a nossa realidade. Mas como não se impactar de forma a se paralisar e pensar, nossa, está tudo muito ruim. Né? Como a própria Margarete falou, tem muitas coisas boas acontecendo. Então, assim, tu poder... Lembra da minha pergunta? O que tu pode fazer por ti hoje? Está chovendo, é domingo, BRIC não vai rolar. O que eu posso fazer por mim? O que me daria prazer nesse momento? Eu estou sozinha em casa. Posso chamar uma pessoa que eu sei que está em home office ou que tem pouco contato? Não posso. Mantendo distância de 2 metros, ela não pode vir aqui almoçar comigo, jantar? Sabe? Avaliar o que tu pode fazer por ti. Posso ligar para as minhas amigas, botar um telão ali, botar 40 pessoas, como hoje a gente chegou a fechar em 80 e poucos, só conversando? O que tu pode fazer por ti? Ao invés de pensar, poxa, que droga, choveu, eu não posso ir para o BRIC. Poxa, que droga, trocou bandeira, acabou a Cidade Baixa. Não vai ter nem teleentrega de bebida.
Ou cachorro-quente, ou pizza, o que for de gostoso. E eu sempre fui ao contrário da Margarete, eu sempre fui muito sociável, né? Tipo assim, eu não sou uma pessoa que tem panelinha de amigos, não tenho panelinha, mas eu gosto, por exemplo, eu posso até ir sozinha para um bar aqui na Cidade Baixa, até porque, né, eu tô aqui mesmo na Cidade Baixa, nem preciso ter amigos para ir, porque qualquer bar ali tem pessoas que eu conheço, né? Mas só o fato de estar ali no meio de pessoas, conversar, bater papo, né? Não é a mesma coisa que tu conversar com pessoas da internet, como tu falou, beber, né, na internet de outra pessoa. O contato presencial ainda para mim é muito importante. O contato humano para mim é importante, sabe? Para mim é fundamental, sabe? É que nós somos seres naturalmente sociáveis, é fundamental para todos nós. Mas se não dá para fazer, o que a gente pode fazer? Cada um tem que descobrir, como eu coloquei assim para mim, o que foi muito importante para mim, quando nós estávamos em bandeira vermelha, eu não saía para caminhar na beira do rio, fazer meus exercícios. Eu ficava fazendo em casa, no meu quarto. Para mim, eu perdi o contato, eu atendo clinicamente, eu não podia atender meu paciente no consultório, que queria estar ali, eu também queria estar ali. Tem que ser online. Então, assim, é uma adaptação, não é o que a gente quer, mas é o que a gente está podendo fazer por nós e pelo outro, né? E que gera satisfação. Eu adoro natureza também, né? Adoro a Redenção, adoro a Orla do Guaíba, eu gosto muito de estar perto, assim, de água, entendeu? Mesmo que seja um rio Guaíba todo poluído, mas eu gosto muito de estar perto de água, sabe? Porque a água me acalma, sabe? Então, assim, eu gosto muito, assim, de estar perto de um local que tem a água, né? E, como eu falei, em abril foi um mês quente, né? E não podia ir, né? Mas tudo bem. Eu imagino também que individualmente muitas pessoas estão se identificando contigo e nós, assim, como um grupo, né? Também acredito que muitos estejam sentindo falta do colega em sala de aula, do professor em sala de aula. Estou vendo um comentário aqui no chat, né? O quanto isso faz falta dessa interação. Mas o que eu poderia dizer para vocês, assim, tentem criar um momento gostoso com cada colega. Não fica só preso ao grupo do WhatsApp do Alcides Maia. Tenha o seu, faça as suas trocas. Não é colega, é amigo, professor. A outra palestra que eu dei mais cedo, os professores estavam comentando a interação com o aluno que está empreendendo. Então, assim, é muito importante estabelecer esse tipo de coisa e não custa nada. E, pelo contrário, é um pouquinho de tempo que vai agregar satisfação a todo mundo, ambos os lados, assim, se ajudam nessa situação. Agora, eu queria dar uma dica de falar aquela da glândula pineal, né? Daí a minha terapeuta holística, ela está passando bastante instrução sobre a glândula pineal, né? E é bom colocar, ela vai postar um vídeo, eu posso ver, tem vários vídeos no YouTube, né, que tu pode ouvir, né, até antes de dormir, ou colocar dormindo, né, dormir, vídeos para ativar a glândula pineal, né, tem bastante no YouTube. E tem assim, tem bastante vídeo de atividade física, de yoga, de meditação, de como trabalhar a respiração, como você falou, como ativar a glândula pineal, tem várias coisas que tu pode encontrar e que tu vai ter um ganho sempre, vai ter um benefício quando você busca algo que possa te acrescentar e lidar com essa situação que é adversa, né? Todos nós passamos. Espero que todos tenham. Foi muito, acho que produtiva, né? Eu vi que os alunos interagiram bastante, todos com muita vontade de que as coisas voltem logo ao normal, que a gente possa, é a nossa vontade também, que a gente esteja todo mundo presencialmente, né? As aulas acontecendo, os corredores cheios, as salas cheias, os professores presencialmente, uma saudade enorme dessa situação. Acho que é o que as pessoas estão manifestando aqui. Eu acho que esse momento, de alguma forma, nos ajudou a
fazer um pouco, até essa troca, né? A gente matar um pouquinho a saudade. Bom conhecer um pouquinho os alunos, às vezes mesmo presencialmente a gente não tem esse contato mais próximo de poder escutar mais. Bem, e assim, até eu vi várias dicas aí, dicas de yoga, de respiração, de como, do sol, da caminhada, como isso pode ajudar. Faz parte desse nosso projeto, né, que Mobiliza ou Se Desmaia. Um dos projetos é justamente essa troca, é a gente poder compartilhar as coisas que são legais, que são bacanas, que fazem bem para a gente. E poder compartilhar isso com os alunos, com os colegas professores, colegas colaboradores, vai fazer parte disso, para que, de alguma forma, mesmo à distância, a gente consiga se sentir próximos, né? A gente conhecer um pouquinho as pessoas e as pessoas poder ter essa troca daquilo que faz diferença, que faz bem, que é saudável para si. E essas dicas vai ter um canal, né? O canal, a professora Cândida vai ser a pessoa que está organizando este projeto, que vai fazer, vai canalizar, porque tem muitas ideias, muitas coisas acontecendo, então a gente vai ter uma dica da semana, uma ou mais dicas durante toda a semana para compartilhar com vocês. E a gente, não é só os professores, não são só os colaboradores que vão poder passar essas dicas, vocês, alunos, também. E eu vejo que tem muita troca positiva que a gente pode fazer. Obrigada, professora Cat, obrigada a todos pela participação e que tenham uma boa semana. Obrigada. Só para avisar, a escola está que está permitido agora pela prefeitura, pelo estado, o atendimento administrativo. Então, a escola está funcionando, o setor administrativo está funcionando, se precisarem de algum, né, vai ter uma equipe lá para receber vocês. Se estão com dificuldade de internet em casa, podem utilizar nossos laboratórios. A gente está proibido de dar aula, né, os professores não estarão lá presencialmente, mas vai estar terá sempre um monitor lá para dar auxílio para vocês, bem como o professor João e a professora Cândida vão estar revezando aí o tempo deles para poder receber quem estiver precisando de um apoio. Tá? Presencialmente já está, a partir de hoje, aberta a escola, para quem quiser, né, algum atendimento administrativo ou esse apoio necessário para o andamento da aula, dúvidas, ou internet que não tem, o computador não está funcionando, vocês têm esse apoio lá, tá? Sintam-se convidados. Obrigada, dona Deva, obrigada, João, obrigada aos alunos pela participação. Também aproveito para agradecer, e o tema é muito instigante, foi o que eu disse, se a gente der um pouquinho de corda, a gente vai até meia-noite, né? Pela quantidade de coisa que tem nos fóruns ali, ainda realmente é um tema que daria para a gente alongar muito, mas eu acho que já, né, a gente já conseguiu abordar bem, como a dona Deva disse, conseguimos conhecer mais alguns alunos aí, aprofundar bem esse tema. E agora, como a dona Deva colocou também, estamos à disposição lá para atendê-los, né, presencialmente, né, para algumas demandas, para a utilização dos laboratórios. Então, realmente, até que alguma lei venha de encontro a isso, a gente está já com as nossas atividades administrativas, então, em funcionamento a partir de hoje. Tá certo? A gente continua colocando à disposição. A CAT, então, é a nossa responsável pelo NAD, né, o Núcleo de Apoio ao Discente e ao Docente. Então, sempre que tiverem qualquer demanda, podem continuar buscando ela, né, pelos meios digitais, né, enquanto a gente tiver nessas demandas. E vai ser um prazer, né, Cátia? Com certeza, é um prazer receber todo mundo e auxiliar no processo de desenvolvimento e crescimento que vocês assumiram nesse ano de 2020 também. Obrigada a todos, então. Uma boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só porque diz para o Eduardo que ele é meu vizinho, ele mora na República, eu moro na José do Patrocínio. Dá para tomar um mate quando passar a pandemia aí. Ele está aí ainda, Eduardo? Sumiu. Ah, está aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Nós estamos de parabéns, foi muito bom o assunto. Tá? A palestra foi Obrigado, querido. show de Bom bola. descanso pra ti Tá? aí. Parabéns ao professor João. Parabéns aí a palestrante também e a professora Cândida. Isso aí. Show de bola. A todos aí que participaram também.